E essa palhaçada aí do Textor? O que vocês... Vocês chegaram a ver alguma coisa ou não viram nada sobre o assunto? Então, mano, eu acompanhei um episódio que teve lá na CPI lá, que um parlamentar lá puxou o vídeo do gol do Daverson na final da Libertadores, falando que... na verdade, assim, ele quis comparar, né? Ele falou assim, é interessante, mas a gente não pode levar em consideração somente a visão da inteligência artificial na questão de atitude dos jogadores, de mudanças de, sei lá, de hábito, alguma coisa nesse sentido. Porque se aquele jogo rodasse na inteligência artificial, muito provavelmente ele daria também uma alteração lá, entendeu? Naquele lance ali. Só que aquele lance ali, o erro do Andreas foi o erro final. O primeiro erro foi a recuada, o cara até fala isso, foi a tijolada que o Davi Luiz deu para ele. Uma puta de uma bicuda que ele deu para trás. O cara dominar, o cara tava desatento. Vamos ser sinceros, velho. Eu acho, sendo bem sincero, velho, se ele não vier com as provas no sentido de, ó, jogador X combinou, receber um contato de Y para facilitar o jogo, não vai dar bom. Não adianta você ficar fazendo eu também achei... ilação. Não adianta você ficar fazendo ilação de a inteligência artificial achou que o jogador X ele teve 8 ações que ele não costuma ter através da inteligência artificial. Mas aí você não leva em consideração que o cara estava numa ressaca de um campeonato que ele acabou de ganhar, entendeu? Você não consegue relacionar a situação do jogo quando você toma 2 ou 3 gols no primeiro tempo, certo? Que no segundo tempo você não tem mais a motivação de buscar e você não vai ter desempenho para manter, que o cara larga mesmo. Então, mano, se ele não trazer as provas no sentido de, ó, o jogador Y combinou com o Z, combinou com a Bet Z lá, que ia deixar passar o jogo, se ele não trouxer esse tipo de prova, ele tá afadado a se perder. Mas tem um detalhe que a gente não tá se atentando, tá? Tem um detalhe que a gente não tá se atentando. Eu acho que porque assim, todo mundo tá visando muito pelo lado dos jogadores. Mas, por exemplo, o que foi dito ontem na entrevista lá do Cajuru, depois da CPI, porque teve a CPI aberta, que todo mundo viu lá, e depois parece que teve uma outra mais privada, que não foi televisionada, não foi acompanhada pela imprensa. Pela entrevista que o Cajuru deu, eles não estão levando para frente por conta de coisas, de atitudes de jogadores em determinado jogo, não. Mas eles deixaram bem claro que o que chamou muita atenção deles foi a questão do VAR. Parece que eles entenderam lá, pegaram algumas provas sobre o VAR já ir para o árbitro de campo já editado, já meio que pré-definido alguma coisa. E aí parece que foi isso que chamou a atenção lá dos caras lá, dos políticos lá da CPI. E pelo que eu pude entender, né? Beleza, mas isso vamos que lá. Tá fazendo com que eles deem segmento nisso, que aí parece que é só jogo de time grande. Certo. Você tem esse ponto da CPI. Mas, trazendo o mesmo argumento que eu falei aqui, ele só vai conseguir alguma relevância se ele conseguir provar que o árbitro do VAR fez essa edição através de um terceiro, que combinou com o terceiro. Entendeu? Não adianta ele vir falar que a questão de inteligência artificial, que o futebol é o esporte mais imprevisível do mundo em relação de movimentos, cara. Ô Bruno, mas a questão é que parece que não é só inteligência artificial, não. Parece que tem vídeo, tem gravação, tem um monte de coisa. Mas que ele traga essas gravações, aí é isso que eu tô te falando. Ele levou lá pra CPI lá dos senadores. Então, mas beleza. Ele mostrou lá, entendeu? É aquela coisa que a gente falou até no outro vídeo, que você tem que, próximo, você colocar até o card aí do outro vídeo. Ele tem que trazer as provas e tem que falar, mano. Não adianta falar, o campeonato foi manipulado e quero poupar os jogadores. Mano, se você já falou que foi manipulado, irmão, você tem que jogar. Você desceu pro play e tem que jogar.
E aí você imagina a merda que vai dar se essa porcaria for comprovada. Porque Cara, aí tem um ponto sobre isso, mano. Porque aí os times que caíram vão querer voltar para a Série A, os times que subiram não vão querer voltar para a Série B, e aí corre o risco do campeonato, sei lá, imaginando que o campeonato desse ano seja impugnado e o campeonato do ano que vem aconteça com 28 clubes. 28 não, 24 clubes. Aí vai ter que fazer o sistema de playoff lá, mas é uma outra discussão. Eu acho que as provas que ele tem muito são fracas ainda. Cara, mas é aquela coisa que a gente falou. Não, também não, mas eu acho que no que a gente vem acompanhando o que ele diz, eu acho que é muito fraca de falar, vou preservar jogador que o nosso sistema identificou que ele foi fraco nesse jogo específico. Eu acho que é muito fraco nesse sentido. Eu acho que ele tem que trazer provas de negociações para manipulação de jogos, entendeu? Trazer provas de negociações para manipulação de jogos. Aí ele vai ter um ponto. Aí tem que ser apurado. Agora, se ele ficar nessa aí, mas o VAR, mano, tem que trazer, cara, tem que jogar na fogueira os caras. Se você trouxe o tema, agora você segura. Sim, isso é fato. E você, Carinão, qual que é a sua opinião sobre? Pô, eu vi algumas imagens sobre a denúncia dele sobre o jogo do São Paulo, eu achei bem fraca. Porque ele pega. Tem 2 pontos ali que meio que o cara dá um zoom do jogador de São Paulo, meio que tirando a perna do lance e deixando a bola passar. Mas eu achei que foi algo normal, porque o cara pode ter tirado a perna, pensa assim, eu não vou encostar na bola aqui porque eu talvez vou fazer gol contra. E aí o cara tira a perna e o jogador do Palmeiras está entrando na segunda trave e faz o gol. Mas é coisas que não dá pro cara, tipo, o cara pensar assim, pô, tá entrando um cara lá. Porque ele já tá evitando de fazer o gol contra. Se ele deixa a perna ali, poderia fazer o gol contra. Então, nisso daí eu achei fraco a acusação. Logicamente que precisa ver melhor todos os dados que ele está passando, porque eu vi que são mais de 2 horas de vídeo passado e um relatório de 180 páginas falando sobre pontos que demonstram manipulação dos jogos. Só que isso daí não chegou ainda em mim. Eu não consegui ver nada sobre esse relatório e esse vídeo de 2 horas. Mas mediante o que eu vi, eu achei fraco. Vocês chegaram a acompanhar a questão do Paquetá? Da manipulação de jogos? Cara, não. Somente o que eu vi, mas tipo, isso daí dele é meio que tem a ver com as leis lá da Premier League. Então, tem isso também que os caras identificaram. E lá a situação foi que familiares do cara, sim, familiares, foram beneficiados com lances dele, tá ligado? Eu acho que foi por causa de um cartão amarelo, alguma coisa assim. Exato. Que familiares foram beneficiados. Então, aí você tá vendo que você tem terceiros envolvidos em negociações? É nesse sentido que eu falo. E aparentemente ele foi inocentado, né? Mas é nesse sentido que eu falo que a manipulação ela pode ocorrer. Você pegar o zagueiro, vou dar um exemplo, Caio Paulista, certo? Que foi um dos caras que aparentemente aparece no relatório, né? Tira o pé. Se eu não me engano é ele no lance de São Paulo e Palmeiras. Vamos supor que foi ele. Aí, para você colocar o cara como manipulador de resultados, você tem que pegar quem está negociando por trás dele. E não pegar o movimento que ele está fazendo no jogo. Porque vou te dizer, o Caio Paulista, para ele tirar o pé na hora daquele lance, ele pode ter pensado, eu posso tomar um cartão aqui, ou eu já tenho um cartão, então não vou fazer a falta. E como a inteligência artificial vai identificar esse movimento? Então, assim, você tem que pegar um terceiro... Aí aconteceu uma coisa muito sinistra, ele tirou o pé ali, aí depois ele vai parar no Palmeiras... É um bagulho meio sinistro. Não, beleza, mas você tem que encontrar um terceiro membro aí da negociação. Entendeu? Igual foi a questão do Paquetá, entendeu? Que tinha familiares supostamente envolvidos
na situação do cartão amarelo, que ganhou algum valor lá em cima de uma aposta dele, entendeu? Então, eu acho que foi nesse caso aí só tem um indício, não tem prova, né? Então, porque fica muito vago você falar de inteligência artificial, porque a gente não sabe cientificamente como que ela vai estar apurando esses dados, entendeu? Então, tem que trazer, tanto para jogadores quanto para a questão do VAR, você tem que trazer elementos concretos. Se você não trouxer, cara, sua denúncia vai ser arquivada.